o privilégio de conversar com a minha grande, antiga amiga Flávia Loz de Araújo, que é doutoranda no Instituto de Relações Internacionais da USP e mestre em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades e Integração da América Latina, PROLAN da USP. É professora de Relações Internacionais na Universidade Cruzeiro do Sul e no Centro Universitário FMU. Obrigado, Flávia. Obrigado por ter aceito essa fogueira enorme. Eu que agradeço o convite, estou super contente que a gente tenha essa oportunidade de conversar hoje aqui. Faz tanto tempo que a gente não se via, e aí a oportunidade surgiu agora e para falar dos temas que a gente gosta, né? O que é melhor ainda, num clima de descontraído, né? Também. Isso é muito gostoso. Não é sempre que a gente tem essa oportunidade. Não, total liberdade. E a gente vai dividir aqui os temas e eu queria começar pelo teu tema de pesquisa no doutorado, o acordo Mercosul-União Europeia, porque alguns inscritos do canal são do mercado. E pro mercado, a impressão que a gente tem do acordo, ela é sempre negativa. Porque para o mercado a gente não enxerga o acordo se tornando prático. E aí, na nossa pré-conversa aqui, a gente estava falando sobre ratificação. Então, vamos esclarecer as coisas. Então, quando vai um representante de um país junto com outros representantes do país e assinam o papel do acordo, aquilo está longe de dizer que o acordo vai se efetivar. E aí eu queria que a gente discutisse em que momento da implementação desse acordo estamos. Parece que não estamos. Então, por favor. Perfeito. Quando eu comecei a estudar esse assunto, mais especificamente do acordo, ainda estava longe de ser ratificado, né? Você sabe que ficou por 20 anos as discussões entre indas e vindas. Então, uma situação super delicada, até que teve uma mudança, principalmente por parte aqui do empresariado brasileiro. Você sabe melhor do que eu que a indústria é muito sensível para essa abertura de mercado com a União Europeia. E depois, isso mais ou menos em 2013 que ocorre, com muita força e muita ajuda da CNI, principalmente, acho que foi a principal responsável para convencer o empresariado do setor industrial de que precisaria ter uma mudança, que o Brasil precisava realmente se abrir, e que tem oportunidades lá fora. Depois, com a guerra comercial, Estados Unidos, China, já entrando no período Trump mais recente, aí tem uma mudança do lado europeu também, que começa a se abrir mais para esse acordo e fecham, né? No governo Temer, aqui no Brasil, tem uma agilização desse acordo, dos termos e da negociação, e depois o desfecho vem com o Bolsonaro. É um tipo de acordo que a gente chama de misto, porque ele depende não só da ratificação da União Europeia, mas de cada um dos seus Estados-membros. E aí que a gente encontra o problema, né? Porque você imagina que todos os estados vão ter que discutir esse assunto, ver os seus interesses e aí sim ratificá-lo. Eu acredito que até na União Europeia a gente consiga aprová-lo enquanto a instituição, né, o bloco. Agora, quando for passar por cada parlamento, aí nós teremos problemas. Da mesma forma, tem que passar também pelo Mercosul, depois pelos Estados-membros, mas do nosso lado aqui, mercosulino, é mais fácil, inclusive, a aprovação. E o momento que nós estamos é super delicado também, porque teve essa primeira conversa, esse primeiro fechamento, né? Teve até uma assinatura, mas não é a assinatura final. Então, o presidente, né, o nosso presidente até em 2019 comemorou muito essa articulação, mas desde então ele segue congelado. Então, se você pergunta, né, o que está acontecendo, vai atrás de informações, uma revisão técnica do acordo, técnica barra jurídica e também tradução do documento para todas as línguas da União Europeia e, obviamente, aqui do Mercosul. Mas a gente sabe que tem muitas questões políticas por trás, né? Claro que a gente olha, na verdade, eu olho mais para as questões políticas, mas a maioria da literatura vai olhar para as questões econômicas e comerciais. E aí, as questões políticas que estão travando, né? Essa mudança na política externa brasileira prejudicou muito a assinatura desse acordo.
Você deve lembrar as várias desavenças entre o nosso governo e os europeus. Então, isso causou mesmo uma estagnação de algo que estava caminhando muito bem para que fosse concluído, né? Entendemos que até agora tudo certo, nada resolvido, porque se a gente for entrar um pouquinho nessas demandas mais particulares dos países da União Europeia, nós vamos encontrar incentivos, subsídios à agricultura, vamos encontrar subsídios à fabricação de peças e máquinas localmente. Então, entendo eu que seja muito complicado que isso seja aprovado e ratificado lá dentro, ainda que se traduza para todas as línguas e façam milhares de volumes desse mesmo acordo. Só para que todo mundo entenda, é um acordo bem extenso, versa sobre várias áreas, vários produtos, várias classificações fiscais, enfim. É um acordo complexo. Que vantagem você enxerga possível, pelo que você pôde ver até agora, para os integrantes do Mercosul? Olha, essa é a pergunta que me pega mesmo. Porque, bom, primeiro eu vou falar assim, de outros pesquisadores que eu conheço que estão na mesma linha, né, tentando responder isso. Tem muita gente da economia, né, mas tem alguns também cientistas políticos, principalmente na Argentina, que eu acompanho bastante. E a galera, assim, é radicalmente contra. Não é um acordo perfeito para a gente. Tem um desbalanço, de fato. E por quê? Por conta das nossas indústrias. Aí eu estou falando do Parque Industrial Brasileiro e para o argentino, que também não é insignificante. Também é necessário, é importante, né? Então, tem as questões ambientais também, que depois a gente pode até falar disso, que são bem complicadas e é um dos motivos que está atrasando a conclusão desse acordo. Eu acredito que as principais vantagens, e podem ter vantagens, desde que o Brasil, no caso, para falar do nosso país, mas o Mercosul também precisaria de uma estratégia. Então, tudo bem, a gente vai, de fato, entrar nesse acordo, nós já convencemos a nossa indústria de que isso é necessário, que pode ser bom e ter vantagens. Mas como que nós vamos trabalhar junto com essas indústrias para que tenha mais cooperação, mais transferência de tecnologia, por exemplo, para que a gente não fique atrás, e principalmente para que a gente consiga se integrar de alguma forma nas cadeias de valor. Então, já que isso vai acontecer, que seja de uma forma que também nos beneficie. Olhando principalmente para a questão industrial, que é uma das questões que eu estou abordando na minha pesquisa, tem pouca vantagem. É necessário que a indústria pense e tente cavar essas oportunidades aí. O que é bem complexo, a indústria ela é muito diversa, né? Não é como a agricultura, que a gente consegue formar um bloco, como eles fazem, e você encontra consensos muito mais fortes. Agora, na indústria, não, cada peça, cada NCM, as alíquotas são diferentes, isso sem falar do acordo, mas também se reflete no acordo. Então, os interesses são muito divergentes de cada produto industrial brasileiro. Então, como adequar tudo isso e como aproveitar esse acordo para finalmente o Brasil e a indústria brasileira se colocar, exportar, né? Nós temos algumas empresas assim que são, como eu posso dizer, a ponta de lança, assim, que são fantásticas, que exportam. Uma delas a VEG, né? Que assim, não é fazendo propaganda, mas é incrível o trabalho deles. Não, mas pode fazer, aqui está liberado. Pode fazer Tá tudo liberado? propaganda, jabá, aqui não tem problema. Voltou. Você estava falando da VEG. Então, eu fico impressionada, assim, né, de ver como eles conseguem disputar mercado com os europeus, fazer um trabalho incrível mesmo, um pouco daquilo que a gente estudava, né, nas aulas da graduação de RI, como uma empresa pode se internacionalizar, e eles conseguem fazer isso de uma maneira Com impressionante. maestria. O case deles é fantástico, né? Como eles conseguem adquirir lugares estratégicos, como eles conseguem se expandir e conquistar mercados que ninguém enxergava, né? Então, é um planejamento fantástico, um exemplo fantástico. E aí eu vou continuar aqui no meu pensamento tacanho, porque eu não tenho esse conhecimento de integração desenvolvido como o seu, e eu queria entender o seguinte: o Mercosul ele negociou como bloco mesmo,
ou ele negociou com interesses meio diversos, assim. Então a gente sabe que é difícil, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e os agora adicionados terem uma unidade na negociação, né? Justamente porque são parques industriais diferentes, são matrizes de produção diferentes, enfim. Não é só a cultura, o interesse é diferente também. Aí eu queria saber o seguinte, o Mercosul como negociou como bloco, ou ele foi com demandas meio separadas que favoreciam cada país? Foi um processo extremamente complexo, não só ao longo desses 20 anos, mas esses últimos anos em que o acordo sai do plano das ideias e se semi-concretiza, né? E você teve 3 esferas, 3 planos de negociação. Primeiro, interno de cada país, dos 4, né? Cada um ali negociando com seus setores empresariais, tanto da indústria, no caso brasileiro e argentino, e com o agronegócio. Daí, os 4 também tiveram que conversar com as suas bases. E depois você teve uma negociação a nível Mercosul. Quem negociou oficialmente foi o Mercosul. Isso foi super importante, inclusive, né? Negociar enquanto bloco. Quando o Mercosul nasce, a ideia era essa, né? A gente estava ali naquele comecinho de globalização, um mundo novo, vamos dizer assim, com países extremamente fragilizados, então fazia todo sentido uma negociação conjunta. Esse é um dos objetivos do Mercosul e a gente conseguiu fazer. Então, depois no nível Mercosul também eles conversaram para daí, enquanto o Mercosul sentar na mesa de negociação com a União Europeia. Então, por isso que a gente fala 3 níveis, né? E super interessante também, porque isso ocorreu na União Europeia, ocorreu aqui do nosso lado do Atlântico. Então, você imagina como conciliar tantos interesses. Claro que alguns ficaram de fora, mas até uma coisa que eu estou tentando capturar na minha pesquisa, quais setores aqui do Brasil, porque eu não tenho fôlego, muito menos apoio de bolsa de pesquisa para fazer nos 4, seria super interessante, para saber, e aí, quem ficou de fora, quem que saiu perdendo, né? Não, imagina, a bolsa de pesquisa no Brasil é uma fortuna. Você que não está sabendo aproveitar o câmbio favorável, condições aí maravilhosas e tal. Exato. Então, entendendo, agora vamos fazer um advogado do diabo com a situação da União Europeia hoje. Então, hoje, dado o conflito acontecendo entre Rússia e Ucrânia, as sanções, e, enfim, a União Europeia finalmente percebeu que ela não pode ser dependente de uma matriz energética russa, e talvez, não se sabe ainda, talvez, estamos em 24 de março de 2022, as rígidas diretrizes ambientais, principalmente alemãs, tenham que ser revistas, porque muito possivelmente vai se recorrer à energia atômica, ao carvão, ao gás de efeito importado. Então, todo aquele ambientalismo exacerbado que estava tomando conta das negociações por até uma questão justa, a preservação do meio ambiente, tende agora a ser subjugado pela realidade da guerra. Os países vão ter que arrumar matrizes energéticas mais imediatas para suprir a demanda. E aí eu trago o exemplo francês, que o Macron adora cobrar todo mundo, mas foi um dos poucos que nunca abriu mão da sua matriz nuclear porque enxergava um perigo de segurança energética. Então, você acha que agora, com essa nova postura, com essa necessidade energética da Europa, a gente pode ter um relaxamento nas demandas ambientais? Super interessante essa pergunta, até te agradeço. Eu ainda não tive tempo de refletir a fundo quais vão ser os impactos dessa confusão na Europa no acordo, porque assim, o acordo sumiu da pauta. Já estava assim, em off Brasil. É onde eu sei, eles estão esperando saber quem que vem para cá, né? Quem que vai vencer as nossas eleições desse ano, para ver se vai continuar ou não. Tem essa expectativa. Mas agora, com essa questão da guerra, realmente tudo vai mudar, principalmente em termos de regulação. Então, achei ótimo que você me fez essa pergunta. A impressão que eu tenho é que sim, assim, é inevitável que essas regulações vão ser afrouxadas, mas eu não sei se para a gente. Aí que tá. Porque enquanto é para eles europeus, eu digo, claro,
toda a preferência, eles vão dar um jeito de justificar isso, assim, vão passar por cima, inclusive, de todo aquele planejamento de mudança de matriz energética, vão colocar isso a mais longo prazo, né, do que estava estipulado. Eles estavam pensando em 2030. Com certeza, isso vai ser postergado. Agora, para nós aqui, né, do sul do mundo, eu não sei se isso vai acontecer. Talvez até continue igual ou pior, porque a questão da Amazônia, eles não vão querer. São 2 pesos e 2 medidas, a gente sabe. Quando a gente senta na mesa de negociação, que nem você perguntou na pergunta anterior, negociação Mercosul-União Europeia, tá, é uma negociação entre iguais, a gente sabe que tem um peso diferente. E eu acho que também na regulação vai ser assim. A pressão sobre o Brasil vai continuar, na minha opinião. E a outra coisa que é interessante, né? Porque parece que só o Brasil que tem a Amazônia, eles ignoram, né? Porque os nossos vizinhos aqui da América do Sul têm pedaços da Amazônia. E eu estava até vendo uma professora na Argentina falando assim, nossa, ignoram outros ecossistemas que tem na região. Porque a Argentina não tem a Amazônia, mas tem outros que são tão importantes quanto, né? O Chaco argentino, enfim. Mas essa questão não entra na pauta, é só a Amazônia brasileira. Mas eu não acredito no relaxamento, não. O que você acha? Exigir que o europeu conheça a geografia da América do Sul desse jeito aí é uma sacanagem, né? Os caras mal descobriram o mundo direito ainda, né? Então, assim, na minha opinião absolutamente infundada, acho que independente da posição europeia, a demanda tem que vir daqui. Nenhum momento é melhor do que esse para se pressionar. Nenhum momento é mais vantajoso para o Brasil do que esse. Uma vez que a gente já não assumiu uma posição internacional a respeito do conflito e também deixou de aproveitar a enorme chance que tinha tendo a presidência do Conselho de Segurança da ONU, mesmo que temporário, durante esse acontecimento, me parece que essa é uma barganha que restou. Então, nós temos finalmente condições de mostrar para todo mundo que o meio ambiente ele é uma questão secundária. Por mais que doa falar isso, porque ninguém nega a importância do meio ambiente. Ninguém nega a importância das questões de direito internacional e da ratificação de tratados. Mas perante um conflito, que pode sim ter uma escala expandida, se ninguém tomar muito cuidado, todas as questões somem de pauta. Então, não foi uma pergunta acidental e também não é para rebaixar o acordo Mercosul-União Europeia. É que se tem alguém que finalmente vai poder exigir um pouco mais de um acordo que não se desenhava tão bom, é justamente o Mercosul. Porque agora a barganha é nossa. Nós temos condições de suprir algumas das demandas europeias que a Rússia estava suprindo. Então, assim, nós temos condições como bloco de fazer algum equilíbrio em relação à Ásia. Faremos, né? Acho que essa é a pergunta que mais me toca. Nos posicionaremos? Nós teremos condições de atuar dessa forma? Então, agora do acordo Mercosul-União Europeia, a gente tem que olhar para a diplomacia do bloco, né? E aí é uma dúvida que eu queria puxar de você também, como funciona uma diplomacia de um bloco como o Mercosul? Foi o seu momento realista agora. Gostei que a gente voltou para as aulas de teoria de AI. Não tem como escapar, né? Eu olho, mas assim, metade dos livros são do Waltz, né? Então não consigo. Eu discordo em partes, mas você tocou num ponto muito bom, porque, por exemplo, o Brasil tem uma das regulações ambientais mais avançadas do mundo. Não implementa, mas tem. Então, a gente poderia utilizar isso também como barganha, porque nos interessa a floresta, tirando esse momento atual que a gente está vendo esse caos, mas sempre nos interessou a floresta protegida. Ela vale mais assim, protegida. Então, a gente poderia usar muito mais essa barganha para questionar outros pontos que os europeus não cedem, como, por exemplo, você falou, da política agrícola comum,
Aliás, fazendo um parênteses, eu acho um absurdo, porque hoje eu estava vendo que eles estavam discutindo lá no G7 sobre a segurança alimentar no mundo. E nem ocorre quais são os países que de fato podem apoiar isso. E são todos os países em desenvolvimento, né? Para começar ali, norte da África, quem pode suprir essa demanda? Inclusive a gente aqui na América Latina, mas isso não entrou na pauta, obviamente. E estão falando já em mais subsídio para a agricultura europeia. Então, acho assim, a gente tem a faca e o queijo na mão com essa questão ambiental. Sempre tivemos e poderíamos usar muito mais. Mas, bem, a gente se perdeu um pouco nesse assunto também, né? Como a gente chega nessa conclusão. Mas, voltando aí para a sua última pergunta que você tinha comentado sobre essa... Eu me perdi um pouco na sua última questão. Repete o finalzinho para mim. Não, eu queria saber se existe uma diplomacia do bloco Mercosul. Então, assim, se existe, sei lá, o diplomata do Mercosul, como que o Mercosul se faz representar, né, nas demandas? Verdade, obrigada, que eu gostei dessa pergunta também, que é uma curiosidade que muita gente tem, já me fizeram essa pergunta. Mas o Mercosul é um bloco que a gente chama de intergovernamental, é como ele é administrado, né? Ou seja, ele tem como os presidentes como principais líderes. Então, não tem uma estrutura parecida com a da União Europeia. Então, na verdade, você continua tendo os ministros de relações exteriores de cada país como os principais representantes. É tudo feito em conjunto e através do consenso. Então, os presidentes, os líderes principais, né, de todo o processo de integração, e aí, na questão da diplomacia, os próprios ministros de relações exteriores orientados pelos presidentes. Por um lado, isso é bom, porque você tem consenso, você tem... E, por outro, trava bastante, você imagina, né, o que é um bloco com 4 presidentes, e o presidencialismo na América Latina, tradicionalmente, é muito centrado na figura do presidente, né, como principal tomador de decisão. Isso reflete muito no bloco, com certeza. Então, basicamente, o que nós temos aqui a depender da sua resposta é que, quando o regime é X, o ministro é X, a diretriz daquele país vai ser X. Então, eu pego o Brasil e eu vou lembrar do pior ministro das Relações Exteriores da história do mundo, eu tenho certeza, foi Ernesto Araújo. Eu acho que, assim, poucas vezes um país com a tradição diplomática do Brasil teve um representante tão lamentável na condução da política externa. Obviamente, quando trocou o presidente da Argentina e a gente tem um regime de centro-esquerda, os interesses vão ser diferentes. Obviamente, agora com a eleição no Chile, os interesses e o direcionamento diplomático do Chile vai mudar. E apesar das pessoas ignorarem, uma coisa é o Mercosul com seus 4 membros básicos, e aí eu vou trazer aqui o teu conhecimento para nos atualizar sobre o Mercosul. Mercosul não é mais Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Quem é o Mercosul hoje, 2022? Tá também uma situação, né? Porque a Venezuela está suspensa. A gente fez o processo de adesão. Que eu só faço pergunta para sacanear, né, meu? Sempre, né? Sempre. Então a gente está com essa pendência aí da Venezuela, que é um problema político, de natureza exclusivamente política. E como que vai resolver? Porque aí você tem, de novo, são questões ideológicas, são questões entre os presidentes. Como que você vai deixar travado para sempre? A Venezuela não... Também você não fez um processo de ligamento da Venezuela. Então, assim, você está falando do nosso querido colega Maduro. Exato. Então, a gente está numa situação, né, de impasse também, porque não teve um desligamento formal e também a gente não teve a adesão plena, está suspensa. Tem outras conversas paralelas de outras adesões, a Bolívia demonstrou interesse, mas isso vai depender muito também de quais são os planos e estratégias do Mercosul daqui para frente. De novo, a gente fica muito preso ao ciclo político dos 4 países. Se nós vivemos isso internamente, e os 4 sofrem disso, não é só o Brasil, como você citou da Argentina, né? Todos passam por isso, uma característica do presidencialismo nosso, do jeito que ele é formatado.
Imagina, e não só, né, do sistema eleitoral, enfim, de todo como essas democracias são formatadas, imagina no nível de um bloco, né? Então, como atingir esses consensos? Se você for analisar, até que não, o Mercosul não é das piores experiências, ele tem muitas qualidades, né? Que a gente está só falando mal, assim, porque os problemas são muito evidentes, mas ele tem um monte de vantagens. E por ter essa estrutura intergovernamental, ele poderia ter se dissolvido lá na década de 90 facilmente, se a gente pensar nos presidentes que a gente teve aqui na Argentina, no Paraguai, meu Deus. Então, Não, assim, eu não estou metendo pau gratuitamente no Mercosul aqui. eu, O que eu vejo do meu. Hã? não, eu Desculpa, que acho que. estava metendo pau. Não, não tá, não tá. A gente sabe que, assim, todo mundo que estudou RI na América do Sul tem um carinho especial pelo Mercosul, porque é um laboratório, né? Então, para que todo mundo entenda, a integração regional tem fases, leva tempo. Não é assim, ah, não, você não acorda um dia e fala, poxa, vamos criar uma moeda única, integrar os bancos centrais, arrumar. Não é assim, né? É um processo. E o Mercosul, entre trancos e barrancos, ele evolui. Mas a minha impressão é que ele não evolui com o mesmo bom humor do que os países do Pacífico. Então, assim, as zonas de comércio, os acordos bilaterais de livre comércio, assim, a forma, a postura de colocação de uma Colômbia, de um Peru, de um Chile. E eu sempre cito o exemplo do Chile, que é um país que tinha tudo para dar errado. E não dá, os caras têm uma base firme, sim, e se enfrentam convulsões sociais, enfrentam como todos os outros países da América do Sul. Então, eu sempre trago esses exemplos porque são ignorados. A gente aqui no Brasil tem mania de acreditar na história da potência regional e entender que somos autossuficientes. Não somos. Os outros membros, né, que não são membros plenos do Mercosul, são estados associados, esses do Pacífico, seriam aquisições importantes para o bloco. Então, o que eu enxergo no Mercosul é que ele tem um nível regional a ser trabalhado muito importante, que com certeza fortaleceria no eventual acordo com a União Europeia. Então, eu entendo que um Brasil, uma Colômbia, um Peru, um Equador, um Chile, negociariam com peso diferente do que só Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Venezuela eu não vou entrar no mérito, porque aí a minha opinião realista diz o seguinte: a hora que a Venezuela voltar a vender petróleo para os Estados Unidos, está tudo perdoado. Aí ela vai poder voltar a ser membro pleno do Mercosul e está tudo certo. Entendeu? Então, é assim que eu enxergo. Mas aí eu conto com a tua. Ela É, já foi conto, reabilitada, né? conto com a tua opinião de especialista para adicionar agora comentários que mostrem se o meu raciocínio está estapafúrdio ou se você acha que alguma coisa ali tem de onde puxar. Então, assim, Não, eu acho que faz muito sentido, porque os países voltados para o Pacífico, eles têm uma outra estratégia para negociação e justamente olhando para a Ásia, que é o principal mercado deles, inclusive. Então é muito interessante. O meu medo é que eles se juntando, caso isso acontecesse, né, numa hipótese, ao Mercosul, você travasse ainda mais o processo decisório, para onde vamos? Porque eu tô vendo que você está sendo otimista aqui. Então eles trariam uma visão até mais pragmática para o bloco e puxando para o novo eixo, para onde a economia do mundo está girando agora, que seria para a Ásia, o que seria super interessante. O meu medo é esse, vai travar de novo, porque também você integraria mais democracias presidencialistas e que pensam bem diferente, né? E aí eu penso no ProSul, que foi uma tentativa de um novo bloco, que aí ele meio que renega, né, a experiência do Mercosul, não, é muito burocrático, a gente não precisa disso, a gente vai fazer algo parecido, pacífico, com menos burocracia, menos questões políticas e ideológicas, para começar com novos mercados, para tentar um outro tipo de inserção internacional. Você nem escuta mais falar do ProSul, né? Assim, foi aquela festa quando saiu, completamente assim esquecido, enterrado. Ou seja, então, enquanto, na minha opinião, enquanto a gente não tiver uma estratégia
forte aqui dentro do Brasil, por exemplo, e os nossos vizinhos vão precisar repensar deles também. O Paraguai está repensando, né? Está querendo uma flexibilização do Mercosul para que ele possa negociar sozinho. É uma opção. Mas enquanto a gente não decidir isso internamente, em conjunto com a indústria, conversando com os setores produtivos, com o agronegócio, com todo mundo, para saber qual vai ser o rumo da integração. Senão a gente fica nisso, é no meio do caminho, né? É, Eu não... é isso Por mesmo. favor. Não, a minha outra pergunta a esse respeito, ela é difícil também. Lá vem. Porque o acordo Mercosul-União Europeia esteja fluindo entre os seus membros, os europeus, por um milagre ou por desatenção, todo mundo ratificou, Brasil ratificou, a Argentina não. E aí? Não, até onde eu sei, já tem um pré-acordo de que vão ratificar. Não, mas vamos supor, sei lá, rolou um golpe na Argentina e os caras resolveram rasgar tudo. Existe alguma implementação parcial, não sendo todos os membros do Mercosul a ratificar? Isso estava sendo discutido até recentemente. Depois, né, quando o Brasil começou a dar esse tipo de problemas na visão dos europeus, mas a gente sabe, na nossa política externa, eles começaram a discutir isso. Se partes do acordo, por exemplo, poderiam entrar em vigor, ou com alguns países, chegou a ser discutido até por conta dessa ideia de flexibilização. Mas não foi adiante essa conversa, né? Porque, como a gente estava falando, das europeus, aqui no Brasil também, nos vizinhos, né, do Mercosul, então não teve uma conclusão a respeito disso. Então, também não sei se seria interessante, aí já não sei, porque como a negociação foi feita em bloco, né, por exemplo, vai só uma, por exemplo, vai continuar com o acordo, mas só com o Brasil, os outros dois, a Argentina de fora, então qual seria a validade? Você perderia um pouco também da força, né? Sem dúvida. Eu pergunto isso porque, na verdade, a maior forma de destruição do Mercosul é a autodestruição, né? Então, você teria parciais aplicadas sobre tarifas, sobre NCM, etc., que favoreceriam um país ao mesmo tempo que protegeriam o mercado do outro, né? E, ao mesmo tempo, o Mercosul nos obriga a ter uma tarifa comum. Então, a gente começaria a criar uma guerra interna, né? Ou ia ter que aumentar uma lista de exceção que não precisava mais ser exceção, ia virar uma lista de regra, né? Então, E isso é péssimo para o bloco, assim, e acabar com um pouco de integração que a gente alcançou, que é a famosa união feita. Já, ou seja, a gente inventou uma jabuticaba já, né? Ela não chegou na sua plenitude. Com isso, acho que ia implodir mesmo, né? O bloco. então, quais seriam os passos da integração, né? Então, os países vão lá e fazem um acordo de integração. Quais seriam os próximos passos, então? Onde o Mercosul está e o que vem depois? Agora a gente está nessa fase de união aduaneira imperfeita e o próximo passo seria, então, uma integração mais avançada, já nos moldes do que a gente viu na União Europeia. Então, os 4 estados do Mercosul precisariam ceder mais soberania para as instituições mercosulinas. Então, você já começa a falar, por exemplo, de uma harmonização das políticas econômicas, até monetárias. Você precisaria estar com a União Aduaneira completamente viabilizada, né, funcionando a pleno vapor. Então, assim, instituições fortes também que iriam coordenar. Só que no modelo intergovernamental atual do Mercosul é quase inviável, né? E nem tem essa discussão de ceder mais soberania, ou seja, abrir mão que seja de uma política econômica, cambial, nem passa mais pela cabeça, né? Ele nasce com essa ideia de se tornar um mercado comum, seria o próximo, mas a gente está muito distante disso e nem se discute mais, o que eu acho mais impressionante, né? Porque todo mundo desistiu, né? Desculpa? Todo mundo desistiu desse avanço, né? Parece assim, nossa, se continuar como uma união aduaneira imperfeita já é mais que suficiente, né? Nem nos discursos de nenhum dos 4 países esqueceram mesmo, saiu do radar totalmente.
Mas aí vamos fazer um advogado do diabo aqui, né? A motivação da Europa foi mais potente que a nossa, né? Então, assim, eles quase exterminaram a civilização como a gente conhece para entender que era necessária alguma forma de controle, de integração, para que um regulando o outro evitassem que alguém se criasse uma surpresa como era a guerra. Então, para nós o apelo é menor, né? O apelo é sempre de interesse. E ao mesmo tempo a gente é tacanho. Então eu não imagino, vamos supor que exista, a gente conseguiu fazer uma união aduaneira perfeita e criou uma moeda, o peso real. Virou o peso real a moeda do Mercosul. Até o ministro do Banco Central do Mercosul ser um argentino. Aí, aqui nós vamos ter aquela propaganda, né? Pô, um argentino está ditando política fiscal para o Brasil, um argentino está fazendo aquela. Então, talvez falte para nós o raciocínio de enxergar a América do Sul como um bairro mesmo. A gente enxerga a América do Sul como uma coisa à parte, distante, né? Então, o Brasil ele tem um papel primordial nessa falta de integração, que é ele não ter uma identificação com os vizinhos. Então, a gente chama o argentino de hermano, mas para sacanear ele, não porque considera. De verdade, a gente vai lá quando o câmbio é favorável para falar que faz compra, mas assim, poxa, a gente não enxerga Argentina, Uruguai, Paraguai, qualquer outro país da América do Sul como realmente um vizinho a ser trabalhado, as potencialidades, né? Então, talvez o maior desprezo que eu vejo no Mercosul é o Brasil para com os seus vizinhos. É a gente, às vezes, pensar em fazer comércio exterior lá em Angola, mas não pensar aqui. Concordo. E nem é por conta da política externa. Se a gente for pensar em termos do Estado brasileiro, sempre priorizou a América do Sul. Mas isso não foi combinado com uma estratégia de identificação cultural, por exemplo, para que essa ideia de integração se espalhasse para outras áreas da vivência do regionalismo. Porque não é só comércio, né? Não é só economia, não é só política. Mas, por exemplo, como você falou, o Mercosul ele até tenta, mas individualmente você não consegue. A gente tem o Mercosul cultural, você tem cidadania, né, no Mercosul, você tem outras esferas que tentam implementar, mas seria necessário que cada país também tivesse uma estratégia voltada para isso. Assim como eu não gosto de usar a Europa também como nosso modelo ideal. Nós temos que chegar ao que a Europa chegou. Talvez a gente não precise de uma moeda única, por exemplo. Se a gente conseguisse implementar de fato a união aduaneira, já seria um avanço tremendo, conseguisse impulsionar o comércio, utilizar o bloco como uma plataforma de inserção internacional, que é algo que você lê essa frase em todos os textos que falam de Mercosul desde a década de 90, exatamente assim. Se conseguisse isso, já ser um avanço enorme para os 4 países. Negociar com a China em conjunto está se tornando o maior parceiro comercial dos 4, já é o maior da Argentina e do Brasil. Mas aí depende também de uma estratégia aqui interna, por exemplo, aí falando do nosso caso brasileiro, você nem escuta, quando você escuta na imprensa brasileira, e voltando para a estratégia europeia, eles ensinam as crianças, né, o que é ser europeu. Você não aprende aqui o que é ser sul-americano, latino-americano. E assim, e a gente fala que mas a identificação é muito fraca. Não é uma cultura super parecida, mesmo com a distância da língua, que nem é tão grande, sabe? Não tem uma rivalidade significativa além do futebol. É uma coisa que até o Rubens fala bastante, né? Que muitas das rivalidades, o embaixador, né, o ex-ministro de Relações Exteriores, ele fala o seguinte, que muitas das rivalidades herdadas entre Brasil e Argentina é da época colonial, Espanha e Portugal, muito mais do que algo concreto. Claro, com o Paraguai a gente teve, de fato, uma cicatriz profunda. Mas é mais do Paraguai para com a gente, né? Do que da gente com o Paraguai, né?
Exato, mas a gente poderia também trabalhar isso. Você não tem um ódio étnico, você não tem uma rivalidade mortal. As pessoas escutam música brasileira, a gente está consumindo cada vez mais música dos vizinhos, né? Por um exemplo bobo, mas a gente estudou isso, como o soft power é importante. E aí você olha para o conflito como entre Ucrânia e Rússia, que é um ódio centenário, assim, né? Não, apesar deles serem os povos irmãos, mas ali você tem conflitos étnicos que, assim, você não vê uma solução. Aqui a gente não tem nada disso, né? Uma das zonas mais pacíficas em termos de conflito interestatal. Obviamente que tem narcotráfico, tem outros problemas. Mas conflito interestatal, qual que é a previsão, né? E a gente aproveita isso muito pouco, ainda que esteja na nossa política externa. Mas, de novo, enquanto isso não se integrar na sociedade, enquanto a gente, enquanto brasileiro, né, não discutir esse assunto, não se tornar uma ideia nossa, não sai do papel, né? Fica muito ali naquela bolha de tamanho. E também, para mim, aqui como leigo acompanhador de notícia e de política, sabe o que parece? Parece que a questão da política, olhar para o Mercosul com bons olhos, olhar para os vizinhos com bons olhos, não, os governos apoiarem o Mercosul, é um discurso padrão. Mas efetivamente botar a mão na massa e fazer o bloco progredir é uma coisa Exato. que eu não consigo ver. Então eu não lembro qual foi a última ação brasileira em que a gente olhou e falou assim, poxa, agora sim o Mercosul ganhou sustentação internacional. Qual foi a última ação brasileira legítima que a gente olhou e falou, não, estamos aqui pegando o Mercosul e botando ele como prioridade. E eu vou dar o exemplo da rota bioceânica, que talvez pouca gente tenha ouvido falar, mas é uma rota que sai lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e vai até Antofagasta, né? Então, ele vai até Antofagasta, no Chile. E assim, é uma coisa, cara, fora da casinha, entendeu? Ele sai do Mato Grosso, ele vai até o Chile, e assim, poxa, talvez não exista oportunidade melhor do que chegar para o Chile e falar, amigão, você vai ter uma rota que vai servir para todo mundo chegar no Pacífico, vai, se junta no bloco e chega no Atlântico. O que me custa meter uma estrada ali de Campo Grande para qualquer porto na costa do Atlântico? Então, o difícil para mim, como leigo, é entender por que não olhamos para o nosso quintal, e eu não falo quintal desprezando os vizinhos, eu falo quintal, digo América do Sul toda, com o potencial geopolítico estratégico que ela tem, que não é disputa pelo poder, a gente não tem condições de disputar poder com os grandes do mundo. Mas, poxa, a gente tem condições enormes de ser um hub, de ser um polo comercial interessante, de ser um local de troca, um baita do mercado consumidor, do Brasil implementar como política pública básica o ensino do espanhol junto com o português na alfabetização. Não vai custar nada, cara. Entendeu? Então, a gente ia ter vantagem de ter duas línguas e os caras uma, mas assim, a verdade é que não custaria, não é uma política pública cara. E ao mesmo tempo altamente integrativa. Porque nas fronteiras lá do sul, quanto mais para o Rio Grande a gente vai para baixo, mais as pessoas se comunicam com muita facilidade do outro lado da cerca. É um trânsito comum, eles vão para as cidades dos países vizinhos como se estivesse indo para o shopping. Assim, o cara não abastece o carro na Argentina só porque é mais barato, ele abastece o carro, ele faz mercado, ele convive, ele consome, ele tem toda uma rotina que leva ele para lá. E quanto mais para o norte do Brasil a gente vai, quanto mais a gente vai subindo, mais distante parece essa realidade, né? Mais fora de conceito parece o acesso a esses outros países. Então, eu só enxergo que o Mercosul vai se fortalecer quando a gente olhar para o Mercosul com a consciência de que existe ali uma importância fundamental, não para ganhar poder no mundo, mas porque ganhar poder no mundo também é fazer a economia girar.
Concordo totalmente. Inclusive, essa questão Um discurso logística. longo agora, né? Desculpa, meu. Não, imagina, estou acompanhando até o que você está falando, porque essa questão logística faz todo sentido, é um absurdo até, né? A América do Sul é um dos países, uma das regiões com menos infraestrutura. E é um absurdo, assim, a gente poderia, mas é que aí entra até numa questão meio teórica, vamos dizer assim. Quem seria o paymaster dessa integração sul-americana? Ou seja, resumindo, né, quem que colocaria dinheiro nisso? E o Brasil nunca se colocou como o país. Engraçado que se coloca como uma potência regional, mas não como o cara que vai botar a mão no bolso. Isso exigiria, né? Mas se eu olhar hoje, despretensiosamente de novo, em 24 de março de 2022, fizer uma conta rápida pelo câmbio, o fundo partidário ele tem US$ 1 bilhão. Então, assim, 5 bilhões de reais liberados para partido político. Então, o problema do Brasil não parece ser dinheiro, parece ser incompetência mesmo, né? Então, parece ser o não entendimento da potência regional de fato que ele almeja ser, porque ele não é mais. Hoje, para os países do mundo, eu tenho certeza que eles olham para a Colômbia e para o Peru com olhos de maior interesse do que olham para o Brasil. Porque o Brasil passou 2, 3 anos demonizando a China, enquanto os outros países foram entendendo que você não precisa fazer comércio com Deus, né? Você pode fazer comércio com todo mundo. Com Deus, com o diabo, com os anjinhos, todo mundo. Então, a gente começou a fazer do comércio uma questão maniqueísta. Nós vamos brincar de Trump, mas a gente não pode emitir dólar, né? Então, a gente não sabe brincar o playground que a gente está. Então, você falou no Paymaster, eu concordo. O Paymaster da rota bioceânica é o Paraguai, coitado, que está fazendo lá não sei quantos quilômetros de estrada, mas assim, no fim das contas, eu acho que o Mercosul ele vai ter uma unidade quando alguém se impor como essa unidade. Então eu preferia que fosse o Brasil, obviamente, né? Porque eu sou brasileiro e porque eu acho que o papel de quem almeja ser uma potência é esse. Vai falar assim, então beleza, então vamos gastar um tempo aqui para transformar essa integração num negócio legal? Vamos. Então tá aqui, ó, Brasil e Argentina. Pô, já ocupamos a América do Sul inteira. E o ressentimento do Paraguai, eu entendo, assim, para quem não sabe, a Guerra do Paraguai foi um horror, assim, foi uma chacina. Mas foi uma guerra, meu, vocês vão me perdoar também, mas assim, o cara entrou no Mato Grosso, acabou. Então, assim, se a gente fosse caçar o Solano Lopes até matar ele, é uma guerra, isso aí mesmo, e passou. Mas assim, faz tempo, bastante tempo já. Essa guerra terminou pouco antes de 1870, se eu não me engano. Então, a partir de agora, a gente tem que olhar para o futuro. O Paraguai já ganha lá as reservas dele pela produção da usina, tem seus problemas internos para resolver, mas também se desenvolve rápido. E se a gente olhar para o desenvolvimento da América Latina, é Brasil e Argentina que estão atrasando o bloco hoje. Não, a gente poderia apoiar muito mais o desenvolvimento do Paraguai também. Até pensando nesse histórico, nos ressentimentos, por que não? O Mercosul é uma tentativa disso, de pensar um futuro comum, que eu acho fantástico, mas desde que seja de fato implementado e pensado numa estratégia de mais de 4 anos, mais de um governo, né? Falta muito isso também. Porque a integração, qualquer processo de regionalismo, não deveria ser pensado, né, nos próximos 4 anos, enquanto eu estou no poder, né, como cada presidente vai pensar dentro dos países do bloco. Então, enquanto a gente não superar isso, né, também vai ser bem complicado. Já é assim na política interna, né, só transborda para o nível regional. Mas interessante isso que você falou também, de quem que vai bancar, né? A China está se propondo. O Uruguai e a Argentina já fazem parte da nova Rota da Seda. Você pode falar eu, né? Significa Não, mas aí, ó, aí eu vou fazer de novo o advogado do diabo aqui, porque é o seguinte, eu não faço a integração do Mercosul para não ceder soberania. Aí eu vou e aceito fazer isso para a China, meu. Então é complicado. Então a nova Rota da Seda da China, aí para quem quiser entender melhor, é o seguinte: a China banca um investimento danado em infraestrutura e, meu, moderniza porto,
faz o que precisar para que o país esteja em condições de funcionar bem. Mas, obviamente, nada disso é grátis, né? Então, se a gente olhar o exemplo mais doido, que é o da Sri Lanka, por exemplo, o governo chinês praticamente construiu de novo o Sri Lanka. Só que a autonomia do porto dele, salvo engano, estava em 37 anos. Então, você não consegue passar imune do investimento de um aporte de dinheiro desse tamanho com a tua soberania intacta. Alguma coisa você vai ter que entregar. Obviamente, você vai entregar mandato. Então, é um sistema que funcionou na história do mundo desde sempre. Então, vamos pensar no exemplo mais maluco que eu posso lembrar. Quando descobriu-se o petróleo no Irã, o Irã não tinha como extrair. Aí foi lá, as empresas de petróleo da Inglaterra falaram, não, a gente consegue, mas a gente fica com a produção e te paga o royalty de 1%. Então, assim, nada é de graça, entendeu? E normalmente esse tipo de acordo, quem perde é quem recebe o dinheiro. A grande questão do acordo é que você está recebendo dinheiro já, então você já está sendo pago pela tua soberania. Então você fala do meu lado realista, o meu lado realista é justamente esse aí. A China, ela é pragmática e ela se coloca onde os outros são incompetentes. Então todo mundo fala, poxa, mas a China veio aqui e comprou um monte de empresa. Só comprou as empresas porque elas estavam em condições de serem compradas, ou seja, elas já estavam quebradas. Ela só vai olhar para a nova Rota da Seda e fazer um baita investimento portuário, por exemplo, ou aeroportuário, onde ela enxergar ali que houve uma omissão do Estado. Então a falha de soberania é aproveitada por quem tem poder, né? Então, assim, eu acharia o cúmulo do absurdo ter um investimento chinês bancando uma rota de desenvolvimento comercial, porque o preço é autonomia, né? Exato. A gente não sabe como que isso vai ser cobrado, quer dizer, a gente imagina, né? Mas o fato é que foi consumado, né? Eles já aceitaram, o Brasil ainda não se manifestou. Bom, nesse governo não vai acontecer de qualquer forma, e a gente vai ter que avaliar se compensa agora ficar de fora, né? Porque o processo já começou. Então, será que vai compensar ficar de fora no atual estágio? Ou será que a gente vai ter que se render a isso também para não ficar ainda mais isolado do que vai acontecer nos próximos anos? É um pouco assustador também. É que o Brasil, aos olhos da China, ele tem uma vantagem que os outros países da América do Sul não têm. O Brasil tem espaço danado, assim, espaço enorme, tem um mercado consumidor que é assim o Brasil ele consome a um nível quase inédito no mundo. Ele talvez só perca para os Estados Unidos, assim, ó, o nível de consumo, endividamento interno e ausência de poupança, né? São fatores assim de, né? Então o Brasil é uma coisa assim, é um case mesmo. Vocês podem ver a quantidade de coisa que a Shine vende, por exemplo. Então o pessoal vai lá e compra assim indiscriminadamente, mesmo com os juros do jeito que tá, o pessoal não se acanha não. No Brasil, o que você pôr para vender, vende. E isso interessa muito para a China. Além dos outros acordos de produção que o Brasil tem, e, querendo ou não, o Brasil ele representa uma boa parte do que a China compra. Então, o Brasil ele não negocia como o Uruguai, como o Paraguai, como a Argentina. Né? O Brasil ele tem um lugar de negociação mais poderoso do que eles. Só que o Brasil não sabe aproveitar. Esse é o ponto. Então, talvez entrar nisso aí só por entrar para preencher um pequeno espaço que a Argentina tem alguma vantagem, o Uruguai tem alguma vantagem, seja um tiro no Brasil, que podia aproveitar justamente esse ponto para ir atrás dos outros países também muito bem desenvolvidos da região. Eu pela minha natureza, já sou contra qualquer tipo de cessão de soberania desse nível aí, né? Eu não consigo enxergar. O Brasil ele não evolui na sua logística interna por incompetência, não por incapacidade. Perfeito, são duas coisas diferentes, acho isso ótimo. Você fez essa distinção, porque capacidade tem. Né? Até a gente está falando da questão de dinheiro, não é isso que falta, né?
e mesmo de capacidade técnica de fazer esse tipo de coisa, né? A gente está falando de obras mesmo. Não, nós temos os melhores engenheiros de obra do mundo, tenho certeza. Se buscar, você vai encontrar gente com pós-doutorado em engenharia na Alemanha para fazer o que quiser aqui. Mas é a vontade política, né? A gente sempre esbarra nisso, né? Qual que é o projeto de país que a gente tem? Até a gente estava conversando disso hoje, antes, né, de começar essa gravação. Qual que é o projeto, né? E, de novo, a gente volta para um projeto, independente do espectro político, de 4 anos. Ninguém passa muito disso. E a gente não vai conseguir resolver tudo isso em 4 anos. A gente precisa de um pouco mais de longo prazo. Eu não sonho com um planejamento estilo chinês de décadas. Seria exagero. Mas, ao menos, que você tivesse uma continuidade nas políticas públicas. Isso ajudaria também no processo de integração, que aí é o nosso foco. Vamos traduzir, então, para quem não está familiarizado com a linguagem. Existe política de Estado, existe política de governo. Política de Estado é essa que dura bastante, apesar das trocas de governo. E política de governo não, essa nossa que muda de 4 em 4 anos. Só que o Brasil ele não tem o hábito do planejamento, então ele não tem políticas de Estado. Basicamente é isso que estamos trazendo aqui como argumento. As políticas de Estado do Brasil são aquelas obrigadas pela Constituição, investimento em saúde, em educação, etc. E claramente não é falta de dinheiro, porque o dinheiro no Brasil escoa. Vamos lembrar que o Gedel tinha 52 milhões, né? Nas malas dele lá no apartamento. Então, assim, dinheiro tem, meu. Tenho certeza que tem. O que o Brasil não tem é vontade, aparentemente. Tem alguma coisa a acrescentar na questão da integração, meu? Acho que é isso, dá até um desânimo às vezes, né? Apesar de a gente gostar do assunto, a gente acaba, assim, pensando, meu Deus, porque, assim, é até uma coisa que eu fiquei pensando quando você me chamou para fazer essa gravação. Eu pensei assim, poxa, a gente está vivendo de novo um cenário de mudança do sistema internacional. E ali na época do comecinho do Mercosul. Ou seja, a gente pensou o Sul também como uma forma de se proteger da globalização, era tudo muito novo, não só o Mercosul, outros blocos que surgem com essa finalidade, entre outras. E, de novo, a gente está vendo um rearranjo aí das forças, né, do sistema internacional. E muita gente já está apontando que a regionalização vai jogar um papel importante, porque o mundo vai ficar mais instável. E que ponto que a gente está discutindo isso a nível mercosulino, sabe? Então, é assim, é um assunto que te desanima, às vezes, e ao mesmo tempo ele é importantíssimo. A gente deveria estar escutando mais essa discussão. Porque o mundo que vem aí, ele é ainda mais imprevisível do que aquele que a gente conheceu no começo da década de 90, né? E também... A literatura aponta isso. Se você pega os textos do começo da década de 90, você vê aquela imprevisibilidade, aquele... Gente, o que vem por aí? O que vai ser essa globalização para países pobres em desenvolvimento? E agora a gente está passando por um processo muito semelhante na sua inovação, no seu ineditismo, só que estão falando que está acontecendo o fenômeno contrário, de desglobalização. Não sei até que ponto eu acredito nisso, até se você quiser. É que o pessoal é extremo, né? O pessoal gosta, assim, de ou vai para o mar ou vai para a terra, né? É coisa da academia, né? Vamos dar um nome. Os caras são muito emocionados, eu acho, essas coisas. Eu acho que se a gente olhar com tranquilidade, tudo é oportunidade, né? Assim, ninguém vai parar a guerra na Rússia fazendo que nem em Budas Artes, que transformou o Putin em persona não grata, né? Então, os caras passaram uma monção para fazer isso. Então, assim, é triste, entendeu? Na verdade, a gente tem que pensar o seguinte, agora que está acontecendo um conflito que vai terminar, o que vai sobrar desse conflito? Uma baita insegurança nas cadeias de abastecimento. Por quê? Claramente a gente não está pronto para um acidente no canal do Suez, como foi em março do ano passado. Não estamos prontos para uma pandemia, como aconteceu com o Covid nesses últimos 2 anos e cacetada. Não estamos prontos para um conflito armado. E assim, desculpa, eu sei que todo mundo está chocado com o conflito, mas ele é de pequeníssima escala. Pequeníssima escala.
E ainda assim gerou um tumulto enorme. Então, seria lógico que as cadeias regionais de abastecimento se favorecessem disso. Seria lógico que se eu compro da China uma coisa, eu possa comprar aqui da América Central, possa comprar dos Estados Unidos, possa comprar do oeste da Europa, eu prefiro, porque é mais perto, é menos risco, o trânsito é mais curto, e assim, essa seria uma tendência a se apontar. E aí a China que lute, que comece a criar rotas mais seguras, comece a criar caminhos melhores para as cargas chegarem. Então, o mercado ele sempre vai se adaptar. Só que ele vai sempre se adaptar e vai precisar de um empurrãozinho de vez em quando. Ninguém pode viver nessa ilusão de o mercado ser livre. Ele não é. Isso é uma ilusão maluca que criaram assim. O mercado é livre até a hora da crise, aí todo mundo quer subsídio. Então, já que o mercado não é livre, poxa, que soluções eu poderia desenhar nas cadeias regionais para não depender das longas distâncias? Então, a inteligência que eu enxergo que possa vir de todas essas contingências e mudanças do sistema internacional é essa, é trabalhar com a inteligência, porque a globalização não tem como, não adianta. Ela é um fenômeno que só vai se amplificar. Prova disso é que o Elon Musk conseguiu ligar a internet da Ucrânia em 12 minutos. Acabou. Foi lá, posicionou o satélite e falou: beleza, vocês têm internet agora. E a gente consegue enxergar que a guerra dos hackers, né, das invasões, elas estão acontecendo com muito mais eficiência do que se imaginava. Então, todas essas contingências, elas criam uma insegurança no abastecimento, que só vão ser resolvidas se a gente não pensar de maneira tacanha. Então, todo mundo fala, poxa, mas imagina que o Brasil não produz máscaras, não produz seringas. Mas assim, nos últimos 20 anos não precisou mesmo. O volume importado era bom de preço e compensou, não é um acidente. Da mesma forma, não adianta você querer produzir tudo e não depender em nada do mercado externo. Você talvez tenha que agir com estratégia. O Brasil domina energia nuclear para produção de geração de energia. Poxa, faz Angra 4, 5, 6, 7, 8. E nunca mais você depende de São Pedro. Você nunca mais vai precisar esperar a chuva. Ah, mas o resíduo nuclear não é ambientalmente correto, etc. Blá, blá, blá. Faz primeiro, depois trabalha numa solução de longo prazo para ir diminuindo o uso. Só que alguma coisa vai ter que ser feita. E as pessoas não podem imaginar que elas vivem no mundo dos ursinhos carinhosos, onde as coisas brotam do nada. Tudo vem de algum lugar e precisa de algum processo de produção. Ou a gente começa a compreender o caminho que as coisas fazem, o custo disso em meio ambiente, em vida e etc., ou a gente vai sempre viver de contingência. Pô, começou o conflito, então o meio ambiente é menos importante agora? Claro, ele não é mais uma prioridade, mas nem por isso ele deixa de ser importante. Então a gente não precisa ser excludente nas nossas escolhas. Sendo que o Brasil tem o privilégio de poder abraçar muito mais escolhas diferenciadas do que qualquer outro país do mundo. Então é nisso que eu foco, sabe, que eu penso. E claro, eu penso aqui devagando e falo 60 minutos sobre o tema, porque eu só vejo que a América do Sul vai ser levada a sério pelo mundo quando ela se comportar como um bloco mesmo. Concordo, concordo totalmente. Ou a gente acorda para essa realidade, ou a gente vai continuar enfrentando os mesmos problemas e, de novo, sendo pegos de surpresa, como acontece, que não são surpresas, né? Ainda que o conflito na Ucrânia agora seja, mas mesmo ele não é uma surpresa tão grande, desde 2014 a gente já tinha uma perspectiva, mas as suas consequências, sim, podem ser surpreendentes. Outros países, a gente já está vendo um trabalho para que amenize isso. Então, ao invés de ficar assim nessa paralisia, nessa, nossa, e agora? Já começar a agir para minimizar esses impactos. E a gente já poderia estar pensando nisso. Só para dar um exemplo disso que você falou de máscara, por exemplo, porque muitos países começaram a repensar, né? Será que não tem alguns itens muito estratégicos que a gente tem que continuar produzindo, sei lá, seringa, esse tipo de coisa mais para a área médica, por causa da pandemia que voltou essa discussão.
Eu estava vendo, tem um periódico que eu acompanho que fala das notícias do Mercosul. Essa semana, os ministros de saúde se reuniram para falar das vacinas, né, de como está vendo a vacinação no bloco, e pensar essa questão de máscara, de produção de insumos médicos. Essa semana, a gente está em 2022. Claro que eles conversaram antes, eu não tenho dúvidas, a gente sabe, acompanha as reuniões. Mas, gente, agora esse assunto já está superado, vocês já deviam, né? Já tinha que ter uma estratégia, agora vocês estão discutindo uma estratégia, então você vê que é uma questão de timing mesmo, né? Não, sem dúvida. É impressionante você ler uma notícia dessa. Eu não me emociono mais com isso, porque, infelizmente, é o que eu já espero da burocracia, né? Que ela seja burra mesmo, mas, assim, o que mais me decepciona é que a discussão não avança no sentido prático. Então, assim, você não precisa pensar muito para imaginar um estímulo a essa indústria. Mas, por outro lado, você tem que pensar assim, poxa, de onde vem o plástico para a seringa? Fabrico eu essa matéria-prima? Não. Vou ter que importar a matéria-prima para produzir seringa aqui e vou. O que adianta, então? Entende? Então, assim, poxa, eu sou autossuficiente em petróleo, mas não para fazer combustível. E cadê o refino para fazer o plástico, cara? Por que eu não tenho? Então, talvez tenham áreas mais estratégicas na geração de energia que a gente tem que olhar com carinho, que são tão importantes quanto o resto. Não adianta você ter 100 indústrias para fazer seringa se nenhuma delas recebeu insumo. E a cadeia de abastecimento ela se sabota aí. Então eu não quero ficar causando muito pessimismo, mas eu queria que as pessoas entendessem que a pressão ela não está sendo feita no ponto certo. Ela não tá, a gente está muito preocupado com uma figura presidencial, com uma taxa de câmbio, mas e o abastecimento, cara? Quando eu olho para a inflação que eu vivo no Brasil hoje, que o mundo está vivendo, eu não posso deixar de me questionar se algo não poderia ser feito. Então, assim, não é possível achar uma coisa dessa normal. Qualquer um que vai no mercado, qualquer um que compra qualquer coisa é obrigado a lidar com isso. E não é um nível aceitável. Então, eu repito, a gente não vive no mundo uma situação trágica como qualquer época anterior. A gente não vive uma gripe espanhola, a gente não vive uma guerra mundial, a gente não vive um conflito atômico. Então, assim, por que as coisas chegaram nesse ponto? Porque a globalização significou fragilidade não pela globalização, mas porque ninguém prestou atenção na contingência. E a gente não tem contingência. Quando eu preciso substituir um insumo pelo outro, eu não tenho. Então, a maior lição que eu acho que essa época vai deixar é: se a gente agir com inteligência e planejamento de verdade, a gente vai estar sempre na frente dos outros. Porque todos os países tiveram o mesmo pecado. Foi a falta de uma contingência. Pô, chamei você para falar aqui, eu que estou falando, não vou mais falar nada, não. Não, mas eu tô achando ótimo, porque é aquilo que a gente estava conversando, de uma troca mesmo, e principalmente uma troca com quem está ali na ponta, na prática, né? Senão a gente fica um pouco como você disse, só nessas ideias acadêmicas, nesse linguajar, e é necessário que as pessoas participem mais, né? Sempre tem essa discussão. Claro que eu estou idealizando aqui que as pessoas participem mais das discussões a nível regional no Mercosul. Mas primeiro a gente precisaria fazer isso internamente, né? Para repensar, para além dessas brigas partidárias que viraram torcida de futebol, né? Virou uma coisa assim muito infantilizada, muito parece até um lazer e não um engajamento político de verdade. Quando eu falo em engajamento político, também não é com usa até aquele preconceito, né? Nossa, você está querendo vir militante. Não, mas pensar essas questões mesmo que o Maluf falou. Infelizmente ou felizmente, a gente tem questões políticas até atrás do plástico, porque você precisa pensar, por exemplo, nessa questão da seringa hipotética, da onde vem, como que o país se planeja para isso, né? Como que o país se planeja para vacinas, para próximas doenças que podem aparecer. Se foi um Deus nos acuda aqui no Brasil por conta da pandemia, mas a gente conseguiu coisas que eu sinceramente achei que a gente não ia alcançar. E graças a ações políticas anteriores, independente de ideologias, mas
sim, nós temos o SUS. Né? Foi uma batalha e isso ajudou demais, demais. A tragédia teria sido muito maior se a gente não tivesse isso. E a gente poderia fazer muito mais. A gente ainda não conseguiu ainda fazer plenamente com que o SUS, por exemplo, a gente podia ter pensado em expandir essa estratégia, né? Porque a gente tem uma boa, como que fala? Uma boa distribuição, né, das vacinas. Chama capilaridade, né? Então, assim, a gente consegue chegar assim, do Iapoque ao Chuí, né? A gente precisa de um profissional de logística, tá vendo? Que fale, que pense nessa questão toda. Poxa, dava para fazer isso a nível regional, faltou muito uma coordenação regional, porque pandemia é um problema além de fronteiras. Né? Não tem. Você lembra que teve uma época que o Paraguai cavou uns poços, assim, uns buracos para o brasileiro não pular, né? Não passar pela história. Então poderia ter tido outro tipo de abordagem. E a gente tem tanta capacidade, eu acho que é isso que também desmotiva a gente. Porque se fosse um país que não tem dinheiro, não tem capacidade técnica, não tem pessoal, e alguns países enfrentam essa situação, mas não é o caso do Brasil. Eu acho Não. que isso que nem do Mercosul, a gente tem nos vizinhos também muita gente boa, muita gente pensando também essas mesmas discussões que a gente está fazendo aqui hoje. Aliás, a gente poderia conversar mais entre nós. Mas é isso, assim, é isso que até falta o ar para falar, né? Falta ali um engajamento, falta uma vontade mesmo para que as coisas aconteçam, né? Mas aí a gente vai entrar no outro meandro, né? Se isso é acidental ou proposital. Mas eu Eu não vou tenho entrar certeza que é não proposital. vou entrar nessa vibe aí, porque a gente tem duas categorias, né? Os que acham que é proposital, que é tudo um grande plano, e tem eu que eu acho que é incompetência, porque eles não seriam capazes de arquitetar uma coisa tão grande assim, entendeu? Claramente são ignóbeis. Então, eu acho que é você dar a bomba atômica para a criança e esperar que ela faça alguma coisa produtiva. Entendeu? Nossa, eu queria que todo mundo entendesse a dimensão do que é ter poder no Brasil. O Brasil é um país, cara, que é loucura de administrar, mas é tanta potência, tanta coisa boa, tanto, sabe, tanta riqueza para se trabalhar. Então, para nós é muito doído, né? Exato, Falar essas coisas. É por isso que falta o ar, né? exatamente. Acho que é bem isso. Mas eu acho fundamental. Eu já elogiei o seu projeto, mas queria elogiar de novo. Acho fantástico isso que Ah, você que está isso, fazendo. obrigado. E Eu, traduzindo também essas questões, porque a ideia é falar com o público, né? Sair da Torre de Marfim que até a gente estava conversando e falar não só com as pessoas que vão assistir, mas também com quem trabalha com isso, com quem está lá na ponta, mesmo vivendo a realidade das questões do Mercosul. Tem um monte de gente que é de Comex e trabalha com o Mercosul e as pessoas não são escutadas, né? Elas estão lá em contato com os parceiros na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. E aí, o que acontece? Onde que é o gargalo? Onde que estão os problemas? Né? se a gente conversasse mais com os argentinos, a gente ia até se consolar um pouco, porque é uma judiação que fazem com aquele país também. Nossa Senhora. Mas Eles vivem um assim, pouco a nossa. É um pouco parecido nessa questão de ter um potencial incrível. Inclusive, eles têm uma questão educacional muito superior à nossa, né? A sim. educação na Argentina é uma coisa assim que eu invejo e admiro. O que eles E no conseguem fazer. entanto, Né? os pobres hermanos hoje tem mais de metade da população vivendo numa linha bem menor de renda do que eles viviam há tempos atrás, né? É Para triste, é bem quem, triste. quem não lembra, a Argentina sempre foi o modelo de desenvolvimento da América do Sul, né? Sempre foi a Suíça da América do Sul. E vem decaindo, constantes quedas de renda, de questões sociais lamentáveis que é triste de assistir, né? É triste. Mas Com assim, esse potencial incrível, é isso, né? eu queria te agradecer por hoje, meu.